Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Entrevista, confira detalhes sobre o CRIE o Impossível, evento voltado a estudantes de escolas públicas. A atividade ocorre em junho na capital gaúcha. Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes de trânsito, é destaque no plenário Otávio Rocha. E ainda, Dia do Desafio, incentivo à prática de atividade física, mobiliza o Legislativo de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Bom, nós abrimos o Jornal da Câmara de hoje com informações de um grande evento voltado aos estudantes, especialmente das escolas públicas. Se trata do CRIE o Impossível. Ocorre no estádio Beira-Rio no dia 3 de junho e deve reunir cerca de 10 mil alunos da rede de ensino. Para mais detalhes, recebemos uma das fundadoras do projeto, a Guilhermina Abreu. Guilhermina, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigada, Clayton, pelo convite e pelo espaço. Perfeito. Guilhermina, explica para nós, uma atividade promovida pela ONG Embaixadores da Educação, o que é o CRIE o Impossível e como é que vai ser essa dinâmica no dia 3 de junho. Sim, o CRIE o Impossível é uma iniciativa do Embaixadores da Educação, co-realizada pelo SEBRAE aqui do Rio Grande do Sul, e nasceu com o objetivo de ser o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública. O CRIE Impossível é focado em alunos do ensino médio, alunos do 9º ano, onde essa faixa é a faixa etária onde muitas vezes o aluno está mais desanimado, está pensando em desistir da escola. Então o CRIE Impossível vem para despertar sonhos, trazer referências positivas, mostrar histórias de pessoas que na prática saíram da mesma realidade que esses alunos e conseguiram alcançar sucesso em diferentes campos, em diferentes áreas, para que o aluno possa olhar para essas pessoas, se inspirar e acreditar mais em si. A ideia é ser uma grande sala de aula ali, digamos assim, com estes palestrantes, Dá para trazer um pouquinho de cada um ou alguns dos principais nomes para que a gente possa também ter uma ideia, do que a gente está falando? Claro, é uma grande sala de aula, é transmitido do estádio, mas a ideia é que as escolas retransmitam nas suas escolas públicas, e esse ano a gente tem um time de palestrantes muito especial. A gente sempre pensa, é sempre uma seleção de 11 inspiradores, 11 porque é o mesmo número que um time de futebol, mas a gente quer que os alunos tenham outros sonhos além de ser jogadores. Então esse ano, e aí a gente apresenta uma série de histórias completamente diferentes, mas que são muito inspiradoras. Então esse ano nós temos pessoas como a Ramana Borba, que é uma dançarina profissional que estudou em escola pública aqui em Porto Alegre e virou a maior da América Latina, chegou a criar danças para artistas mundiais, como a Dua Lipa. A gente tem também o Tinga, que jogou no Inter, no Grêmio, na Seleção Brasileira, no Cruzeiro, mas que vem falar sobre empreendedorismo, sobre alguns sucessos que ele teve para além do futebol também. Nós temos a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, uma blogueira muito conhecida pela galera pelo seu trabalho na internet. Ela tem mais de 20 milhões de seguidores, mas que abriu uma marca, uma empresa de maquiagem, vai falar de empreendedorismo com os alunos. E a gente tem também a Jaqueline Góes, que é a cientista brasileira que sequenciou o DNA do Covid. Essas são algumas das histórias, mas nós vamos ter 11 histórias muito inspiradoras. Quando falas em inspiração, é trazer estes exemplos, dessas pessoas que tiveram um contexto muito parecido com aqueles alunos que estão ali, não do ponto de vista, daqui a pouco, de empreendedor como questão de empresarial, mas do ponto de vista de vida, de transformar a sua vida e a vida dos demais que estão ao seu redor. Exatamente, o CRIE Impossível é uma aula de vida. Na última edição do CRIE Impossível, nós tivemos uma palestrante, que ela é daqui do sul de Pelotas, ela chama Lisiane Lemos. Ela foi uma das primeiras executivas negras no Google e na Microsoft. Ela falou uma frase no CRIE Impossível que resume muito bem o objetivo do CRIE Impossível. Ela falou assim: a gente não sonha,
com aquilo que a gente não vê. Perfeito. E, de fato, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê. O aluno não vai sonhar ser programador se ele não vê alguém programador, ser empreendedor se ele não vê uma empreendedora ou ela não vê uma empreendedora. Então, de fato, a gente traz exemplos diferentes. A gente não quer falar, ó, o caminho certo é esse, mas olha que legal a história dessa cientista, desse empreendedor, desse artista, desse youtuber, dessa médica, para o aluno poder olhar. E mais do que isso, Clayton, você trouxe uma questão interessante, que são pessoas da mesma realidade que os alunos, porque para além de serem heróis, que o aluno olhe e fale, nossa, cara, que história incrível, a gente quer que sejam heróis possíveis. Então a gente traz pessoas que de fato vieram da mesma realidade que os alunos, para o aluno pensar assim, cara, eu estava nesse mesmo lugar que ele está contando há alguns anos atrás e olha onde ele chegou, eu também posso chegar. Pelo que eu estava olhando também no material, no site, em seguida a gente vai dar o serviço também sobre inscrições, né, para que as pessoas possam multiplicar essa transmissão. Estava olhando o material ali e o que me pareceu é que esse evento não quer ser um contexto de exemplo de exceção, né? Mas enquanto falas em questão possível, é de exemplo de, poxa, nós estávamos, como falaste, né, na mesma situação e conseguimos, enfim, ter um processo evolutivo, né? Tanto do caráter de projetos, enfim, lição de vida, né? Exato. Quando a gente fala que a gente não quer celebrar exceção, é no seguinte sentido. Todos nós, fundadores do Embaixadores da Educação, que é a organização que correaliza o CRI Impossível em parceria com o Sebrae, nós viemos de escolas públicas, não faz muito tempo. E cada um de nós fundadores, eu, a Poli, o Guigo, a gente tem uma história diferente com a educação. Então, eu, por exemplo, tenho um contexto que, além de eu vir de escola pública, eu sou filha de pai e mãe surdos. Meus pais nasceram completamente surdos, por isso eu mexo muito a mão, porque eu aprendi primeiro a falar Libras, que é a língua brasileira de sinais, para depois aprender a falar português. E normalmente, quando eu conto a minha história de vida, as pessoas falam assim, nossa, que legal a Guilhermina, ela veio de escola pública, filha de pais surdos, fundou essa ONG que hoje tem alunos em todo o Brasil, ela conseguiu, que legal a história do Guilherme, que é outro fundador da Poli. Só que o que a gente tem dito é que no Brasil a gente tem que parar de comemorar a exceção, que são essas histórias muito raras de pessoas que conseguiram superar a situação de pobreza ou que vieram de escola pública e chegaram lá. A gente vai ter, de fato, motivo para comemorar quando essas histórias não forem a exceção, mas forem a regra. E por isso que a gente faz o CRI Impossível, para que muitas escolas públicas incentivem os seus alunos e eles possam acessar melhores oportunidades. Lembrando, Clayton, que o CRI Impossível não é só um dia, não é só aquele dia que a gente só inspira o aluno e acabou. Ele é o início de uma jornada. Então, a gente usa o CRI Impossível para trazer esses exemplos, para inspirar, mas a gente convoca os alunos para a ação. Então, os alunos ficam o ano inteiro criando projetos para transformar suas escolas, suas comunidades para melhor. E o mais legal é que os alunos que comprovam o impacto dos seus projetos que eles criaram para melhorar a sua comunidade ou sua escola pública para melhor ganham muitas oportunidades de estudos, como bolsa integral para a faculdade, intercâmbio para o Vale do Silício, intercâmbio para estudar inglês no exterior, curso de inglês e outras oportunidades. Quer dizer, a aula ela não se encerra ali, né? Digamos assim, é um ponto de partida para que muitos alunos engajados naquele processo, eles possam levar essas ideias para suas comunidades, suas escolas e a partir dali também criar esses projetos em contato com a ONG e ir informando de como é que eles estão sendo desenvolvidos. É isso? Exatamente, porque pode ter gente assistindo e se perguntando, tá, beleza, ele vai ver um tanto de história inspiradora e é só motivação, e aí depois? O depois é o principal, o CRI Impossível é só o início. O Embaixadores da Educação fica acompanhando depois do CRI Impossível esses alunos o ano inteiro com esses projetos que eles criam para melhorar as suas escolas. A gente orienta eles como que eles identificam o problema, criam uma solução, executam, e aí esses alunos ainda no final do ano são premiados com bolsas 100% gratuitas de várias oportunidades. Que maravilha. Para quem está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, vamos passar também o serviço, né? O pessoal
está acompanhando o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, trazendo essa série de informações, mas daqui a pouco pinta a pergunta, mas como é que eu posso fazer para participar? Então são 10 mil alunos presentes, né? Isso. No Beira-Rio, no dia 3 de junho, para esse processo estão encerradas. Mas a ideia também é daqui a pouco multiplicar isso de forma que outras escolas possam acompanhar, né? Sim, as inscrições para assistir no Beira-Rio estão encerradas, mas a principal forma de assistir o CRIA Impossível é por meio da retransmissão das escolas ao vivo simultaneamente. Então, como funciona? Qualquer escola pública de ensino médio ou que tenha alunos no 9º ano pode entrar no site criaoimpossível.com.br, inscrever a sua escola para ser uma escola parceira oficial, ou seja, retransmitir o CRIA Impossível no dia, seja no seu auditório, nas suas salas de aula. A nossa equipe vai entrar em contato, vai dar todas as dicas para retransmissão, e a partir dessa oportunidade os alunos vão poder assistir a aula mais inspiradora da vida dele. Hoje o CRIA Impossível é a maior sala de aula aberta para esse público da América Latina, e mais do que isso, vai poder oferecer para os seus alunos a possibilidade de transformar a sua escola pública para melhor e de acessar milhões de reais em premiações de bolsas educacionais. Uma coisa legal de falar, Clayton, é que qualquer professora que represente uma escola pública ou diretora pode fazer a inscrição em criaoimpossível.com.br, mas quem for pai, aluno, também pode incentivar que a escola realize essa inscrição. E assim se multiplica, né? Se multiplica a proposta. Vamos botar o site de novo ali, que no site a gente tem todas as informações também sobre os palestrantes, sobre o que é o CRIA Impossível, enfim, todas as informações pertinentes ao evento também estão ali, né? Vamos botar de novo ali, ó. Você pode acompanhar criaoimpossível.com.br, né, Guilhermina? Isso, criaoimpossível.com.br, inscrições completamente gratuitas para os alunos e para a escola. E o Instagram é @cri.impossível, onde tem todos os detalhes também. Guilhermina, eu queria, para encerrar, né, a nossa entrevista aqui, e antes já te parabenizando e parabenizando toda a equipe, né, que faz o CRIA Impossível, queria que tu deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, especialmente para os pais, né, que têm esse acompanhamento com as suas famílias, que geralmente crianças que estão na escola pública, né, tem uma necessidade, daqui a pouco uma carência um pouco maior, né, o pai está lá, o pai e a mãe, né, estão lá, muitas vezes são mães sozinhas, né, avós sozinhas, enfim, estão fazendo todo o esforço do mundo, né, para poder fazer com que as suas crianças, seus filhos, netos sejam incluídos nesse processo. Então, gostaria que tu deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que nos acompanham, para que, enfim, no fundo a gente tenha esperança e vontade, né, que essa vontade seja universal e política também, né, para que a educação possa evoluir no país. Eu acho que todo pai, toda mãe sonha que os filhos possam voar muito mais alto do que eles voaram. Muitas vezes eles sabem que eles sozinhos não vão dar conta, eles estão ali tentando, falando com o filho. A única maneira da gente fazer que mais jovens voem mais alto é todos nós, enquanto sociedade, abraçando a escola pública, os alunos, e ajudando a escola pública a poder dar, de fato, asas para esses alunos. Meus pais sonhavam que eu voasse mais alto, mas eles sozinhos não davam conta, eles não tinham condição financeira. E aí foi um projeto social do Sebrae, na época, quando eu tinha 17 anos, que transformou a minha vida. Então, o CRIA Impossível é uma união de várias organizações, de várias ONGs, de várias empresas, junto com o Sebrae, para poder dar asas a mais jovens. Então, o convite, a mensagem que eu queria deixar para esses pais que estão aí sonhando que seus filhos cheguem mais longe é que realmente o CRIA Impossível é uma oportunidade única, incrível. Quem entrar lá no site criaimpossível.com.br vai ver o depoimento de diversos alunos que tiveram a vida realmente transformada. Muitos deles, a maioria, hoje a gente tem alunos do Brasil, todos são daqui do Rio Grande do Sul. Então, para o pai, para a mãe, não deixar de incentivar seu filho a participar, assim como os professores, porque todos nós juntos vamos conseguir fazer com que esses jovens voem mais longe. O CRIA Impossível é uma grande oportunidade, um portal para isso. E o CRIA Impossível nasceu dessa demanda, né? Dessa vontade de vocês, como estudantes de escolas públicas, de ver essa defasagem, esse abismo, né? No processo educacional, de que é bom, vamos nos mexer e fazer um pouco mais, né? Exato. Pelos nossos
semelhantes. Quando conta a história, ninguém acredita, porque a gente criou a nossa organização, não foi uma ONG criada por pessoas ricas com muito recursos que falaram vamos ajudar a educação. Foi um grupo de jovens de 18 anos, há não muito tempo, numa praça pública, sem recurso nenhum, que a gente falou, vamos fazer algo para levar outras oportunidades para jovens que estudaram na mesma escola que a gente. E hoje o Embaixadores da Educação, que é essa organização fundada por ex-alunos de escolas públicas, com apoio do SEBRAE e diversas outras organizações, o Beira Rio é um grande apoiador, esse ano vai chegar em mais de 100 mil estudantes em todo o território nacional. Então, quando a gente fala de criar o impossível, é porque, de fato, a gente também está criando o impossível na nossa história. Perfeito, que baita iniciativa. Guilhermina Abreu, uma das fundadoras do projeto Crie o Impossível, muito obrigado pela presença, Obrigada, parabéns pelo trabalho e sucesso nesse evento aí, dia 3 de junho, no estádio Beira Rio, 10 mil alunos, mais a retransmissão, e aí pode chegar, enfim, mundo afora, né? Isso. crieoimpossível.com.br. Obrigado, Guilhermina. Obrigada, Clayton. Tá certo. Agora nós vamos com informações do Legislativo, pois na sessão de quarta-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar do Executivo que altera a estrutura da Controladoria Geral do município. O órgão é responsável por realizar um acompanhamento periódico das ações da Prefeitura. Em votação simbólica, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Executivo que moderniza a estrutura da Controladoria Geral do município, vinculada à Secretaria de Transparência e Controladoria. Pela proposta, serão extintas e criadas funções gratificadas vinculadas ao órgão e ainda criada uma unidade específica para a fiscalização de programas de integridade das pessoas jurídicas contratadas pelo município, tanto no âmbito do Executivo como também no Legislativo. Conforme o governo, a ideia é fortalecer os mecanismos de compliance e fornecer mais segurança aos gestores na tomada de decisões. Na verdade, o projeto ele amplia a transparência e a fiscalização de todo esse setor da Fazenda, da Controladoria Geral. Então, a ideia é construção, né? Ela só altera alguns itens internos para melhorar ainda mais a transparência e a fiscalização. Uma emenda apresentada por vereadores da oposição foi rejeitada. O texto retirava a obrigação do controlador-geral, nomeado pelo prefeito, ter pós-graduação pertinente ao cargo. O Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito, foi destaque no plenário Otávio Rocha na sessão de quarta-feira. O diretor-presidente da EPTC destacou as ações promovidas pela empresa pública de transporte e circulação aqui na capital gaúcha. Palestras, oficinas, entre outras atividades preventivas, são algumas das medidas salientadas pelo diretor-presidente da EPTC. Na tribuna, Paulo Ramires enfatizou a importância da conscientização sobre um trânsito seguro. Ao trazer dados sobre acidentes na capital, o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, lembrou que o fator humano é a principal causa dos acidentes. Conforme o Observatório da Mobilidade da EPTC, em 2022 já foram registrados 3.958 acidentes. Infelizmente, 19 deles tiveram vítimas fatais. E é justamente para chamar a atenção da sociedade para esse alto número de acidentes que serve o Maio Amarelo, uma campanha mundial pela segurança no trânsito. O Maio Amarelo é um movimento mundial que propõe no mês de maio, justamente no mês de maio, desde 2014, discutir com a sociedade, através de toda a capilaridade da sociedade, legislativo, poder executivo, meios de comunicação, a sociedade civil em geral, discutir e conversar sobre a necessidade de mudança nesse cenário que nós temos no nosso trânsito, em especial no trânsito nacional, no trânsito aqui de Porto Alegre. Não é? Então a proposta do movimento é justamente esse, durante o mês de maio, através de diferentes ações, a gente provocar a discussão na sociedade da necessidade de que todos se coloquem como responsáveis pela segurança viária. Diversos parlamentares se manifestaram agradecendo o comparecimento da EPTC e reforçando a importância da iniciativa em prol da segurança viária. O Dia do Desafio também mobilizou o Legislativo Municipal. A data, 25 de maio, é dedicada ao incentivo à prática do exercício físico. Na sessão de quarta-feira, o início das atividades no plenário foi bem diferente. Confira. A ordem do dia é ninguém ficar parado. Durante 15 minutos, vereadores e servidores da Câmara entraram na dança para participar do Dia do Desafio. O
O Dia do Desafio foi criado no Canadá na década de 80. Aqui no Brasil, a atividade começou a ser realizada pelo SESC em 1995. O DDD é a maior campanha internacional de incentivo à prática de atividade física e propõe movimentar o maior número de pessoas em um só dia por pelo menos 15 minutos, a fim de que esse movimento se torne um hábito diário. Então hoje é o Dia do Desafio, a gente está desafiando a todas as pessoas que estão assistindo a fazer 15 minutos de atividade física. No plenário Otávio Rocha, o Dia do Desafio foi promovido pelo SESC em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. É um modo das pessoas se movimentarem. A gente sabe que as pessoas que não se movimentam acabam ficando doentes, né? E cada vez a obesidade está aumentando mais o número de casos, tanto em crianças e em adultos. A semana no Legislativo também foi marcada pela concessão de título e condecoração. Nesta quinta-feira, em sessão solene no plenário Otávio Rocha, o empresário e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Cultural Floresta, Cláudio Goldstein, recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre. A proposição foi da vereadora Fernanda Bart, do PSC. Na terça-feira, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil recebeu a comenda Porto do Sol. A distinção teve a autoria do vereador Ramiro Rosário, do PSDB. Bom, e nesta semana também foram instaladas 2 frentes parlamentares. O repórter Gilberto Caetano tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Isso mesmo. E uma das frentes parlamentares instaladas é a de apoio ao desenvolvimento do futebol feminino. A frente foi instalada nesta quinta-feira. A proposição é do vereador Cassiá Carpes, que também será o presidente dos trabalhos. O parlamentar destacou os objetivos da iniciativa. É uma coisa que está crescendo muito, desde as escolinhas, né, que é uma coisa fundamental. Aí depois nós vamos presencialmente, por exemplo, no Grêmio Internacional, nas categorias, ver como é que eles estão trabalhando, o que eles podem nos auxiliar, né, começar a fazer uma parceria para aproveitar, por exemplo, as áreas da prefeitura. Nós temos aqui o Marinha do Brasil, um campo fechado, com iluminação, que pode ser muito bom para um plano piloto, tá? Junto com a Secretaria, a Federação, a dupla Grenal, e fomentar cada vez mais o esporte feminino desde a base, como é o masculino. E outra frente instalada no início da semana, na segunda-feira, é a de acompanhamento e defesa do PACS, o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. A proposição é da vereadora Laura Cito. Vamos acompanhar a manifestação da parlamentar sobre a instalação da frente. O PACS vem sofrendo de um desmonte do seu atendimento, da sua oferta de serviços. Uma das questões que hoje nos chama mais atenção está relacionada à saúde mental, né? Já que o Poder Executivo apontou a possibilidade de que esta seja terceirizada, né? E hoje, passando portanto para a PUC, e hoje aquele espaço ali, naquele território, ele tem não só um número significativo de atendimentos, como inclusive uma facilidade de acesso a toda a zona sul, centro-sul da cidade, além do próprio caráter público importante ali com servidores de carreira, né? Um serviço que na verdade precisa de qualificação e ampliação. Então, Clayton, eram essas as informações que eu tinha por hoje. Eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Gilberto. E com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!